traz um livro, é o mais recente, chama-se O Amor é uma Invenção dos Pobres. Polémico. Polémico o nome. Que significa este título? Ou para onde vai? Isto é uma frase que eu encontrei e achei que era polémica suficiente para este tipo de livro. E que fala exatamente o que é o amor, ou o que é a invenção. O amor não foi inventado pelos pobres, como é óbvio. O amor só existe na nossa sociedade ocidental quando começou a existir o bem-estar, porque antes disso as pessoas estavam juntas por necessidade. O conceito de amor romântico aparece, amor romântico, casamento, aparece muito mais tarde, quando já há disponibilidade financeira para poderem ter esse conceito. Portanto, não é o chamado estou com ele por amor, porque já não tenho interesse nenhum nele. Já não tenho interesse nenhum. Interesse não há nenhum, exato. Há imensa gente assim, sem dúvida nenhuma. E de que forma é que isso se relaciona com a tua biografia? Eu dou sempre assim uns títulos polémicos. O primeiro... É para vender livros. Exatamente. E para irritar. As pessoas olham para aquilo e ficam escandalizadas, não é? Eu gosto disso, eu gosto de provocar. Se bem que este livro não tenha esse espaço para provocação, porque é um livro que foi muito doloroso de escrever. Porquê, Luísa? Porque demorei 3 anos a conseguir escrevê-lo, porque quando percebi que ia falar, estava a escrever sobre o fim da minha infância, a minha adolescência e o início dos anos de casada, e esse livro vai até aos 42 anos, e achei que, pronto, havia imensa coisa para dizer sobre Portugal, sobre o mundo, etc. E depois, por mais que andasse à roda daquilo que queria dizer, faltava-me ali um elemento que eu acho, e é óbvio que acabei por perceber, que condicionou a minha vida toda. E portanto, deixei o livro, fui deixando várias vezes, até que peguei no livro e afrontei o fantasma e acabei por escrever sobre o que me aconteceu na infância e que acontece a muita gente e continua a acontecer a muita gente e que me marcou para o resto da vida. E que as pessoas vão ter que ler o livro para descobrir. E que as pessoas vão ter que ler o livro para descobrir e que acabou por condicionar quem eu sou, de imensas formas, e quando tu começas a envelhecer e olhas para aquilo que foste, percebes que, já o Freud explicava isto tudo, não é? Mas percebes que a forma como fizeste e a forma como te perdeste e encontraste tem tudo a ver com esses momentos na infância que aconteceram. Mas porquê falar desse fantasma agora? Era uma necessidade que tinhas? Ou... Não, porque fiz um acordo com a editora para escrever estes 3 livros, falta o terceiro. Eu não gosto de dizer memórias, as minhas recordações, e nunca pensei que ia escrever sobre isto, e tornou-se impossível explicar o que é que tinha sido o meu percurso, que tem muito de loucura no meio. É como se andasse assim a rodear e de repente não conseguias evitar ir àquele... Completamente, não conseguia evitar, porque havia como explicar o que é que foram os meus passos sem explicar isso. Ou seja, não previste, na verdade. Não, nunca pensei... Já nunca pensei escrever sobre isto, depois nunca pensei conseguir escrever e demorei 3 anos para isso. E depois, uma vez escrito, houve uma sensação, eu não posso dizer de libertação, mas pelo menos eu sou extremamente impulsiva e muito pouco lógica ou racional. Mas a contradição é que olho para as coisas de uma forma racional. E olhando fora de mim, para quem eu fui e o percurso que fiz, tinha tudo a ver com isso. Portanto, não era a minha intenção escrever, mas tive que escrever. E agora, quando vês o livro nas lojas ou quando te cruzas com alguém que leva o livro, tu sentes-te exposta de alguma maneira ou estás apaziguada com isso? Não te importas que aquilo esteja ali, que agora toda a gente possa saber? Imensamente disposta. Sinto imensamente disposta. Falta-me essa última parte. Essa parte de apaziguar aquele peso que a gente tem no peito, embora cada vez que eu escrevo um livro, e este é o 14º, a sensação que eu tenho das pessoas estarem a ler o livro é que tem uma parte de mim na mão delas, nas vidas delas, percebes? Pois. E tive muitas reações de pessoas. Muita gente que se calhar estava a saber disto. Ninguém sabia. Pois, exato. Nem os meus filhos, nem o meu marido. Os teus filhos também não? Não. Ninguém sabia. Daí que eu, antes de publicar, dei o manuscrito à minha filha para ler em nome dos irmãos
É a representante. A representante, exatamente. Primeiro para ter a noção do que é que lá estava, visto que não sabiam, e depois porque há muitas referências a ele e ao pai deles, e eu queria ter a certeza. E ela quis editar alguma coisa ou não te censurou? Nada, absolutamente nada. A única coisa que eu disse é que a mãe escreve muito bem. Ela é muito silêncios, contrariamente ao que as pessoas pensam, é muito silêncio, e eu tenho que aprender a ler os silêncios dela. E portanto, depois disso, contei ao Francisco, mais uma ou duas pessoas, e depois disso o livro foi publicado. Tenho tido reações, cheguei a um ponto, já não consegui ler as mensagens de tantas pessoas que vivem o mesmo, que hoje em dia vivem o mesmo e não conseguem falar sobre isso, e muita gente da minha geração, sem dúvida nenhuma. Pois marca muito uma geração, não é? Um estado de coisas, que era aquilo que tu também falavas há pouco, marca e do título do teu livro. Exatamente. Marca muito uma geração, embora isto seja uma realidade que hoje é comum ainda. Mas se alguma coisa, eu cada vez que escrevo em relação a estes livros, que são muito pessoais, portanto, de recordações, foi o primeiro quando eras pequenino, quando eu era pequenina, este e o próximo, que é agora já falta tão pouco, como é óbvio, não é? Para quê? Para ir desta para melhor, minha querida. Desculpa, mas é a pergunta que só a Ana Galvão poderia fazer. Desculpa. Para o carnaval. Para bater as botas, para ir fazer cimento, para várias coisas. Não sabemos, pode faltar pouco para qualquer pessoa. É verdade, mas sabes que me assusta imenso morrer como a minha mãe em demência, portanto, se eu estiver aqui, que seja assim uma coisa rápida. Ou quando eu estiver aqui, porque não fico cá para contar. Já viram aquelas pessoas que vivem, imagina a hipótese de a pessoa viver 200 anos. É chato. Até todas as pessoas que tu conhecias já tinham morrido, já ias na geração a depois seguir. passamos imenso tempo e não tens sítios. Passamos demasiado tempo no final das nossas vidas sem ter com quem partilhar memórias. Então não é? Não, e sobretudo se agora te depois queixas. as outras pessoas também vivam 200 anos connosco. Se agora te queixas de não ter sítios onde ir dançar, imagina nessa altura aparecer uma... Não tenho sítio onde meter o esqueleto quando morrer. Uma pessoa parece uma daquelas tartarugas das Galápagos, já sem ter onde dançar. Exatamente. Já sabem tudo, já viram tudo, então. Tem que ter um tempo, embora hoje a esperança de vida seja muito maior, não quer dizer que a qualidade de vida seja muito maior. É o livro de Luísa Castelo Branco, chama-se O Amor é uma Invenção dos Pobres.